A gente vai falar hoje sobre imposto de renda. Me diz uma coisa, você já organizou toda a documentação para declarar o seu imposto de renda? Sim ou não? Olha! Sim, Marlo Marçal, ele é o Marlon Marçal, o Barbarazinha, ergue aí para mim, por favor. O Marlon Marçal, ele é empresário contábil e diretor do Sescap Londrina, Sindicato das Empresas aqui de Assessoramento, Perícias. E a gente vai pegar essas informações com ele. Você de casa participe com a gente, tá bom? Através do nosso WhatsApp ou também do nosso Facebook, melhor Facebook, tá funcionando certinho. E você pode enviar a sua dúvida pra gente, tá bom? Marlon, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, obrigado. Viu só? O pessoal tá organizado. Não é normal ver o brasileiro assim, tão pronto, né, para fazer a declaração do imposto de renda. Pois é, né? Se tiver assim é realmente uma surpresa, né? Todo ano as documentações, né, acabam demorando para serem enviadas, né? Vamos torcer para realmente estar assim, né? Pois é. Agora, o que teve de mudança em relação ao imposto de renda do ano passado? Bom, as principais mudanças, né, que já foram anunciadas é a questão de quem recebeu o auxílio emergencial, né? Então, aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial e que tiveram outros rendimentos tributáveis que somados foram superior a 22 mil, terão que declarar e ainda devolver o valor recebido de auxílio emergencial. Então, esse é um ponto. E agora, né, mais recentemente, a gente teve na última semana a prorrogação do prazo da entrega da declaração de imposto de renda para o próximo dia 31 de maio. De maio. Isso. E aí as pessoas, então, já estão... Esses aqui já estão organizados, então tá tranquilo, né? Porque realmente são muitos documentos que você precisa estar organizando. É um trabalho que realmente precisa ser organizado para dar conta de fazer ali antes do tempo, antes do prazo. Exatamente, né? Em alguns casos são mais simples, né? Então, aquela pessoa que, de repente, só tem uma fonte de renda, não tem tantos bens, né? Então, assim, um patrimônio um pouco menor, acaba sendo um pouco mais fácil. Agora, pessoas que têm, geralmente, imóveis alugados, propriedades rurais, né? Mais de uma fonte de renda. Então, realmente, né, precisa ter um cuidado, especialmente, né, se organizando em relação às despesas médicas. Então, com todas as notas fiscais, recibos, dentistas, né, psicólogos e etc. Então, realmente precisa ter uma organização. Por quê? Não é só da pessoa que está declarando, é da pessoa e de seus dependentes também, Da né? família, né? Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, a gente sabe quem tem que declarar, mas acho que algumas pessoas, às vezes, acabam esquecendo. Quem tem que declarar o imposto de renda? Bom, basicamente, né, pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de 28.880 e alguma coisa, tiveram rendimentos isentos acima de 40 mil. Marlon, o que é rendimento isento? Rendimento de caderneta de poupança, recebeu uma herança, recebeu um prêmio de loteria de qualquer espécie, tá? Então, tudo isso é rendimento isento. Tiveram também bens e direitos superiores a 300 mil somados. Então, aqui a gente faz um alerta que são saldos de contas bancárias, aplicações, imóveis, veículos, né, cotas de empresas. Então, se a pessoa é sócia, tudo isso somado, se for acima de 300 mil, a pessoa está obrigada a declarar. Então, esses são os pontos chaves. Eu peguei aqui algumas perguntas, eu acredito que possa ser a dúvida de muita gente de casa. Receba aluguel e pague IPTU. Posso descontar o valor? Sim, então a pessoa que tem, né, que aluga um imóvel, que tem rendimentos de aluguéis, se ela paga o IPTU, ela pode sim deduzir esse valor do IPTU da sua base de cálculo. Então, esse IPTU ele não vai abater integralmente do valor líquido do imposto, né? Ele vai diminuir da base de cálculo. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma base de cálculo de 20 mil reais, meu IPTU foi de R$1.000, eu vou tributar em cima de 19 mil reais. Em cima do valor ali. Exatamente. Ganhei um processo trabalhista. Como eu tenho que proceder? Bom, vamos lá. Processo trabalhista, ele é, vamos chamar assim, um ponto de muita atenção na hora do imposto de renda. Isso por quê? Porque dentro de um processo trabalhista você tem rendimentos tanto tributáveis, quanto isentos, quanto com tributação exclusiva. Ou seja, eu tenho os 3 tipos de rendimentos numa única situação. Então, eu preciso estar muito atento e separar esses tipos de rendimentos para verificar se eu encaixo em alguma daquelas regras. Recebi 40 mil de rendimento isento, já estou obrigado a declarar. Tive mais que 28 mil de rendimentos tributáveis também. Então, eu preciso estar atento a essa situação
E a gente faz um alerta, porque assim, geralmente 90% das ações trabalhistas, elas têm valores, né, superiores a esses montantes, o que leva a pessoa a estar obrigada a declarar. Então, pessoal de casa, se tiver alguma dúvida, vai mandando. Eu peguei essas dúvidas aqui, que são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação ao imposto de renda. E tem mais uma aqui, ó. Aposentado com doença grave, tem isenção do imposto de renda? Perfeito. Então, assim, todas as pessoas que têm algum tipo de benefício de aposentadoria, seja por idade ou por qualquer outra situação, e que é portador de doença que está caracterizado como moléstia grave no regimento do imposto de renda, ela tem direito sim à isenção total do valor. Então não tem limite de isenção, desde que ela tem que fazer um processo junto ao INSS para comprovar essa situação, e após esse atestado do INSS, ela pode sim fazer a declaração e ela vai ter a isenção. E um ponto importante, por exemplo, às vezes a pessoa já tem essa doença há 2, 3 anos, só que ela não foi atrás desse tipo de situação. Ela pode sim fazer esse laudo, comprovar que ela já tinha essa doença, e se isso for comprovado, ela pode fazer a retificação da sua declaração e pedir, retificar essa declaração e pedir o imposto que de repente foi pago, a restituição desse valor. Olha, então é bom ficar atento a esse tipo de pessoa que está passando por essa questão de saúde, porque consegue ter esse benefício. Exatamente. É bem importante, sempre lembrando que tem que ter esse atestado pelo INSS que de fato há essa situação. Onde que a pessoa vai? Vamos supor, ela não quer fazer com contador, né? Quer fazer por conta própria. Qual é o site que ela deve entrar? Como que ela deve proceder? Bom, ela deve primeiro agendar no INSS, seja por meio do 135, né, ou do portal, e aí ela vai agendar uma perícia, onde nessa perícia ela vai apresentar os laudos médicos, os exames que comprovam aquela situação, e o perito vai fazer a avaliação. O perito, depois disso, vamos imaginar que está tudo certo, ele vai deferir esse processo e vai emitir uma carta para esse contribuinte. Para colocar, anexar nesses documentos. Exato. O contribuinte, assim que ele tem essa carta, ele já faz a retificação da sua declaração. A Receita Federal vai pedir para ele apresentar, vai convocá-lo. E quando convocar ele, ele vai apresentar esse laudo e a Receita vai deferir a solicitação dele e encaminhar a declaração dele, seja para o lote de restituição ou diminuição do valor. Agora, Marlon, muitas pessoas querem fazer o imposto de renda por conta. E aí é que fica... Qual que é a dica que você dá para essas pessoas? Porque é muito trabalho, são muitos documentos que tem que anexar. Como que você orienta? O imposto de renda, eu sempre comento que é assim. É o momento de fechamento do balanço, só que da pessoa física, né? A gente tem que entender que o imposto de renda não é só ir lá e digitar um extrato. Você tem que avaliar as variações de caixa, que a gente chama, ou seja, eu tenho que avaliar se a capacidade de rendimentos que eu obtive é suficiente para cobrir toda a minha evolução patrimonial, eu tenho que ter atenção a isso. Então, assim, é muito importante que a pessoa ela se instrua bastante. O próprio programa hoje da Receita Federal já tem ali muitas instruções, tá? Então a gente tem um arquivo que chama Perguntão, que a própria Receita Federal ela disponibiliza. Exatamente. Só digita lá no tio Google, lá, ó, Perguntão, vai aparecer para você que de repente está com dúvida e pode te ajudar a fazer seu imposto de renda, né? Exatamente. Isso é um padrão da Receita, que todo ano ela vai aumentando essas perguntas, né? Então, tem várias, né? Eu tava aqui caçando, meu Deus do céu, como tem pergunta aí, ó. Exato. Olha lá, ó, a Alex já colocou para mostrar para vocês como que funciona lá, ó, perguntas e respostas. Isso. Já entra lá, ó, perguntão do imposto de renda 2021. Já acessa ali que você consegue organizar tudo. Até porque hoje em dia as pessoas que estão ficando mais tempo em casa até conseguem organizar isso com mais tranquilidade. Porém, é muito trabalhoso, são muitos detalhes que você tem que ficar atento porque pode causar problema lá na frente. Exato. Então, assim, a própria Receita ela está melhorando a cada ano esse nível de divulgação e de instrução, né? Mas realmente são muitas situações que tem que ser analisado, porque às vezes você não se enquadra, mas o seu dependente sim, né? Então, um exemplo característico. Às vezes eu não recebi o auxílio emergencial, né? E, enfim, mas estou obrigado a declarar e etc. Só que eu posso ter um dependente que recebeu o auxílio emergencial. E se eu manter essa pessoa como dependente na minha declaração, eu tenho que devolver o auxílio emergencial recebido pelo meu dependente. Olha só. Então, a gente tem que entender que a partir do momento que eu coloco um dependente na minha declaração, o que está acontecendo? Eu estou trazendo aquele patrimônio para o meu patrimônio. Também. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento a essas situações
para não ter problema de malha fina, inconsistência, aquela coisa que a gente dor sabe. de cabeça lá na frente, né? Olha, tem mais uma pergunta aqui. Você já falou sobre essa questão de imóvel de herança, né? Estou pagando consórcio, devo declarar? Sim, com certeza. Então, por exemplo, consórcio, se ele ainda não está contemplado, você vai lançar ele lá na sua ficha de bens e direitos, né? Lá você vai colocar, por exemplo, o saldo de 2019, a quantidade que você pagou em 2020, e esse vai ser o saldo final. O saldo final de 2019 mais o saldo pago em 2020 é o saldo final que você vai informar. Esse consórcio ele já está contemplado e eu comprei um veículo, por exemplo. Então eu vou registrar tanto o bem veículo com o valor, quanto aí uma dívida, que é o consórcio que eu tenho a pagar. Então, 2 momentos. Quando o consórcio não está contemplado, eu registro o consórcio como um direito, como um bem. Quando ele já contemplou, aí eu registro o bem na ficha de bens e direitos, mas em contrapartida registro também a dívida, né, que é a obrigação de eu pagar aquele consórcio. Gente, o assunto é complexo, você tem que saber o que você vai declarar. Se você tem dúvidas sobre este assunto, busque profissionais que possam auxiliar você a tirar as suas dúvidas para que você não tenha problemas lá na frente. A gente sabe que é um problemão, complica tudo a vida. E o Sescap tem aqui um Instagram, a gente vai mostrar para você entrar, Sescap Londrina, para você participar, né, interagir, saber, tirar as informações, tá ali, imposto de renda, menor de 20 anos que se emancipe, pode ainda figurar como dependente dos pais ou responsável? Pode, Marlon? Isso aí, por exemplo, se ele já tem 21 anos e ele já se emancipou, a princípio não. Mas a gente tem que analisar também regras em relação se ele está estudando, se ele não está estudando. Olha como já entra outros Porque, situações. por exemplo, né, um dependente, teoricamente, até os 21 ele pode ser, depois não. Entretanto, se essa pessoa ela está fazendo uma faculdade e ele não tem outra renda ali, enfim, mesmo que tenha, né, o pai pode sim colocar ele como dependente e até os 24 anos. Então... Depende de algumas situações onde você tem que realmente buscar um profissional para você entender melhor. Quero agradecer ao Marlon, a todos da Sescap pela presença aqui. Uma ótima tarde para você e até um outro momento. Perfeito, obrigado. A gente que agradece o espaço.